Vamos falar de Vasco amanhã. A bola rola de 6 horas, 7h30 da noite, contra o Bangu. Vamos falar sobre a partida, vamos falar de um cria que teve um contrato renovado e outro cria, né, que tem tudo para virar estrela no Gigante da Colina, que teve seu passe, mais uma porcentagem do seu passe comprada pelo Gigante da Colina. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco da Cidade com o apoio do nosso Vasco, o Vasco Connection. Antes de mais nada, eu peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a voz da galera vascaína, aqui em todos os TVs. Bom, o Vasco renovou por mais 3 anos o contrato do Juan Barros, cria das divisões de base e fazendo bons jogos no Campeonato Carioca. Deu um belo lançamento para o Alex Teixeira, que acumulou expulsão do jogador do Botafogo, né, no clássico que o Vasco venceu por 2-0. Tem mostrado potencial de virar um astro e o Vasco renovou o seu contrato por 3 anos. O jogador, com essa renovação, ganhou um aumento salarial e o Vasco também teve uma multa aumentada. Não será fácil de um clube tirar a jovem cria de São Januário. O Vasco também já era dono de 70% dos direitos econômicos do Malão Gomes, comprou junto ao Nova Iguaçu nessa quarta-feira mais 15%, agora é dono de 85% do Malão Gomes. E o Malão Gomes é um jogador que tem potencial de virar uma estrela, inclusive ser um camisa 10 do Vasco nessa temporada, né, fazer essa função de camisa 10. Só boas notícias. E cada vez mais você vê que o Vasco hoje, a realidade é outra. Se fosse ainda na época da associação, poderia até renovar o Barros, mas muito provavelmente seria aquele contrato frágil que até times do Brasil poderia tirar eles em breve. Mesma coisa o Malão Gomes, o Vasco não teria a cacife de comprar mais porcentagem dos direitos do Malão. Se fosse na associação, era bem provável que o Malão já tivesse vendido para algum clube. E pior, seria até do Brasil. Então, é mais uma amostra que o Vasco hoje vive uma outra realidade. Depois de falar em outra realidade, eu estou sabendo de colegas que prevê que o Vasco vai brigar contra o rebaixamento. Eu imagino que esse pessoal não acompanha o dia a dia do Vasco, não acompanha a realidade do Vasco. Inclusive, um cidadão, após o Pumita fazer o gol na vitória sobre o Flamengo, ele disse que agora que o uruguaio deve ter ganhado a titularidade no time. Acompanha muito bem o cidadão, né, o dia a dia do Vasco. E amanhã a bola rola em São Januário, 7h30 da noite, Vasco e Bangu, última rodada da Taça Guanabara, jogo que o Vasco não terá a possibilidade de ser campeão da Taça Guanabara, vai ser decidido logo mais no Fla-Flu, mas o Vasco tem possibilidades muito claras de se classificar para as semifinais, inclusive como vice líder da tabela, caso o Flamengo ganhe do Fluminense, o Vasco ganhe do Bangu. Tem muito time para vencer o Bangu, e o Bangu vem de 2 goleadas, de ter sofrido 2 goleadas.
o Vasco pode até terminar a fase de classificação em segundo lugar, que daria a vantagem do Vasco jogar o segundo jogo das semifinais como mandante da partida e também a vantagem de 2 resultados iguais. Nesse cenário, muito provavelmente o adversário das semifinais será o Fluminense. Mas vamos aguardar o resultado dessa quarta-feira, que aliás muito provavelmente o Vasco vai entrar em campo amanhã, sabendo o possível adversário das semifinais. E sobre o time, a dúvida que fica é se o Maurício Barbieri irá poupar o Léo e o Piton, que estão suspensos e não pendurados, com 2 cartões amarelos. Se levarem um cartão contra o Bangu, estarão suspensos no primeiro jogo da semifinal. Se não levarem cartão ou serem poupados, os cartões serão zerados na próxima fase, que aí, se levar cartão, não terão risco de estarem suspensos no segundo jogo. Vale lembrar que muito provavelmente o Vasco não terá no primeiro jogo o Andrei Santos e o Mita Rodrigues, que deverão defender a seleção brasileira e uruguaia, respectivamente, nos amistosos dessas seleções na data da FIFA. Mas amanhã, fora a possibilidade de poupar o Léo e o Piton, o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco contra o Bangu: Léo Jardim, Piton ou Paulo Henrique, Campasso, Léo ou Anderson Conceição, Piton ou Paulo Vitor, Rodrigo, Andrei Santos, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Deverão ser esses 11 que iniciarão jogando contra o Bangu, valendo o Vasco vencendo, tem tudo para vencer, se classifica às semifinais do Campeonato Carioca. Pode até se classificar também com um empate, só não se classifica se perder para o Bangu, dependendo dos resultados do jogo do Bangu aí, do Volta Redonda, que pega o Boa Vista, e o Botafogo. Então, até amanhã com mais Vasco. Está chegando a hora de ver o Vascão de novo em campo. Até mais.